Antônio Fernando Vieira Ney apresenta nesse bloco o tema desempenho dos alunos e professores em escola com alta e baixa tecnologia. Graduado em Engenharia Mecânica, mestrado em Educação e doutorado em Educação pela Faculdade Federal Fluminense, pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor de pós-graduação e de graduação em cursos presencial e à distância de Aves do Mestre Faculdade Integrada e professor colaborador do mestrado profissional de materiais em Universidade Educacional da Zona Oeste, coordenador de curso de graduação tecnológica em educação à distância, em gestão pública e de marketing. Tem experiência na área de educação com ênfase em ensino profissionalizante, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional, educação, trabalho e educação, formação técnico-industrial, ensino médio, qualidade de educação profissional de nível médio e certificação profissional. Bom, saudações, sinto-me lisonjeado de ter recebido o convite para falar a respeito do desempenho de alunos e professores das escolas com alta ou baixa tecnologia. O tema, ele por si só, ele é complexo. Ele é extremamente complexo, principalmente da época em que nós estamos vivendo. Quando nós falamos em desempenho, falamos em resultado. Ou seja, qual o grande objetivo da escola? O grande objetivo da escola é exatamente formar para a cidadania e qualificar para o trabalho. E aí, quando nós vamos, eu não vou usar aqui estatísticas com índices de reprovação ou de evasão, aliás, hoje foi falado aqui a questão da evasão no EAD, que também é grande, mas a presencial também é muito grande. Ontem, por exemplo, eu estive na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Engenharia, e eles estavam lá em processo de seleção do diretório acadêmico. E uma das chapas se estava propondo em que na gestão dela seria discutida o elevado índice de reprovação, ou a reprovação em massa, como eles falavam, e eles destacavam que principalmente dos cotistas. E aí eu me coloquei 40 anos atrás, quando saí de uma escola de engenharia. E a entrada da minha turma eram de 50 alunos, e daqueles 50, talvez só 15 acabaram se formando no tempo certo. O resto ou desistiu, que foi um percentual talvez maior, ou acabou ficando ao longo do tempo pela reprovação. Ou seja, o problema de 40 anos atrás sendo reproduzido hoje, igualzinho. Então, quando nós olhamos o número de pessoas que concluem o ensino fundamental, o número de pessoas que chegam ao ensino médio, que conseguem concluí-lo, e mais ainda, que chegam às universidades, às instituições de ensino superior, o número é muito pequeno. E geralmente com uma reprovação ao longo desses pedaços, dessa caminhada toda, também elevada. Se nós olharmos da educação profissional, e grande parte da minha experiência é com educação profissional, e se pegarmos o discurso, da CNI, da Firjan, nós vamos encontrar o seguinte: pode haver um apagão de mão de obra no ramo da indústria naval, ou no ramo de petróleo e gás, ou de outro tipo de indústria, que vamos ter importação de pessoas, de trabalhadores. Aliás, nós já temos, porque qualquer jovem hoje que sonhe em trabalhar
plataforma ou ligada a petróleo e gás ou à indústria naval, fatalmente vai ter que falar inglês, porque o grande número de pessoas que lá estão trabalhando já são estrangeiros. E aí vem a pergunta, por que este fracasso, se é que muitos não aceitam? Um dos fatores que eu acho que está na cara, que é razão deste fracasso, se refere à motivação. E a motivação começa lá pelo aluno, que vai para uma escola em que está num modelo de vários séculos para trás, sem ter sido praticamente nada mudado. A sala é igualzinho, os tempos todos iguaizinhos do procedimento, a formação do professor, a divisão das disciplinas, elas todas fragmentadas, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes perde a noção do conhecimento como um todo. Então isso já está na escola. Sem contar que quando olhamos um jovem de classe média, e aí Bourdieu seria um belo exemplo, em que ele defende, né, que grande parte da classe média acaba indo encontrar a escola que dá continuidade à educação que ele já está tendo de casa e que não é igual a daqueles menos favorecidos. Mas, de qualquer maneira, hoje o desenho ainda é mais complicado, porque a maior parte desses jovens chegam na escola, dessas crianças, eles chegam na escola e já sabem dominar uma série de tecnologias. E a aula simplesmente ignora isso tudo. É um outro modelo de escola, é uma outra situação. E na realidade, muitas vezes, o professor, não vou dizer que ele está mal intencionado, ele não está, na verdade, preparado para esta situação também. Então são dois lados que são muito importantes serem observados. Bom, e qual é o fator que hoje acaba levando a escola a ter um peso muito maior? E que quando se fala de educação corporativa, que eu falei do empresário criticando, que ele tem que ter uma educação, ele vai acabar até assumindo a educação, o que não é uma verdade, ele vai acabar assumindo a parte de treinar e especializar o sujeito para uma determinada função. Mas, de qualquer maneira, essas preocupações todas estão ligadas a uma palavra que aqui é mágica: tecnologia. A tecnologia é uma das poucas coisas que consegue alterar um perfil profissional, consegue mexer numa qualificação. O torneiro mecânico, como era o presidente Lula há 3, 4 décadas para trás, hoje, para as grandes empresas, não tem nada a ver. O modelo seria outro. Ele teria que conhecer de informática, ele teria que conhecer computador, ou seja, a escolaridade dele já sobe. E ao subir a escolaridade e a formação dele, a exigência de formação dele aumenta também. E com um detalhe, o trabalho dele, há anos atrás, era essencialmente ligado à habilidade. Então, a própria pedagogia do curso vai ter que mudar, vai ter que ter um outro olhar, para ele ter a noção exata do seguinte: o meu desenho apresenta isso, eu tenho que programar a máquina dessa maneira, e a máquina vai reproduzir exatamente o que ele quer. Então, a tecnologia, ela aparece de uma forma inexorável, né? Nós tivemos, se falou do aparecimento da imprensa. Se eu for a Marx, vou falar do aparecimento do tear, da própria costura industrial. O capítulo 13 do Capital parece que ele está descrevendo a realidade de hoje, e hoje nós temos um computador.
E muda tudo. Vão ter as pessoas desempregadas. E um exemplo claro de como a tecnologia influencia isso, nós podemos ver pelo ABC, aquelas esteiras que Ford inventou lá nos anos 20 do século passado, elas hoje são trabalhadas em grande parte das ações por robôs. E esses robôs exigem um profissional diferente hoje, com uma escolaridade superior, com uma formação profissional bem acima daquela de anos atrás. Pois bem, e aí a tecnologia que entra para a parte educacional? Essa daí, ela também acaba se tornando exigente. E ela se torna exigente em vários aspectos. O primeiro aspecto que ela exige é a interatividade. É a interatividade entre aluno e aluno, entre professor e aluno, entre a possibilidade de um trabalho em grupo que não tinha antes, né? A oportunidade de você determinar um grupo de fazer um determinado trabalho, a própria pedagogia de projeto, que com o DIL tinha uma cara, o Hernandes já pega em outro, e hoje muito mais fácil de usar, embora nós temos o lado da escola, né? Quando você também coloca 50, 60 alunos numa sala e diz o professor, se vira, ou reduz um pouco mais os alunos, ainda bota 2 ou 3 alunos especiais, que também têm tecnologias que poderiam ajudá-los a eles a evoluírem, a eles efetivamente terem a inclusão social. E acaba não tendo, porque muitas vezes o professor não consegue mexer com aquelas tecnologias. Ou então o pessoal dá uma saída, né? Nós brasileiros somos muito... nosso jeitinho eu acho genial, que é o seguinte: eu contrato então um especialista em software, ele faz um software que todo professor não precisa, só que tem um detalhe nessa história. Se eu pego um software de matemática, ele só vai ser essencialmente desenvolvido se o professor de matemática sentar e for programá-lo, for trabalhar com ele. Não adianta o especialista chegar e sentar. Aliás, isso aí era um erro do início da montagem das formações, né, de sistemas informatizados. E um detalhe importante em relação à interatividade. Ela está batendo na porta das escolas, terá que ser mudada, e mais, e não é só a interatividade, a comunicação. E aí a comunicação é outro desafio, porque se nós olharmos o modelo atual, né, das nossas escolas e do nosso pensamento educacional, ela leva só uma relação unidirecional. Só tem normalmente a direção do professor para o aluno. Não há a relação ao contrário. Alguns professores não aceitam determinadas perguntas e muitas vezes acham que o aluno está testando ele. Se está testando ou não é uma segunda questão, que de qualquer maneira ele teria a obrigação de responder, a meu ver. Mas alguns professores não aceitam essa mudança de comunicação. E mais, essa comunicação ela tem uma ligação com a interatividade muito grande. Por quê? Porque ao determinar um grupo, a elaboração de um trabalho, de um professor tem que acompanhar, tem que mandar o texto, o aluno ter a possibilidade de fazer a mudança daquele texto, de ver como ele está vendo o conhecimento. Então, nós partimos da tecnologia, ela já nos leva à mudança da interatividade, há uma mudança de comunicação e mais, está óbvio que a proposta pedagógica do curso terá que mudar.
ela terá que ser pensada de outra maneira. O que normalmente nós temos em nosso país é o seguinte: esse curso é dado desta maneira, tem que ter esses conteúdos, essas disciplinas, vai ser dado dessa forma, a avaliação só pode ser assim, vai ocorrer no período X. E aí se toca a vida inteira. O que eu vejo uma falha bem razoável. A meu ver, né, e analisando, essa proposta pedagógica vai ter que ser pensada com cuidado. Um exemplo é a EAD. Grande parte das pessoas olham a EAD como se fosse um curso de segunda categoria, ou se fosse algo para vender diploma. E quando, na realidade, quando se afirmou aqui da própria desistência de alunos ou da evasão de alunos, nós estamos vendo essa realidade, né? Então, ligado a isso aqui, coitado, a gente está falando do professor, ele está perdido aí no meio dessa minha análise aí da realidade. Mas eu puxo algumas questões para pensar. A primeira delas está ligada ao professor. E é uma discussão entre professor e tecnologia. A tecnologia vai se tornar uma ferramenta no trabalho do professor, mas ela não é o elemento central do trabalho no processo de ensino-aprendizagem. Ele permanece com o professor, com a orientação e com o caminhar do professor, e com a própria vontade dele até de mudar, de alterar e tudo. É óbvio que muitas vezes nós, ao caminhar por aí, observamos que o professor acaba em muitas instituições preso, ele não pode fazer alterações ou mudanças nenhuma. Às vezes não tem o direito nem de mudar um livro da bibliografia. Não, eu não vou usar o livro X, vou usar o livro Y. Ele às vezes não tem esse direito. E é interessante isso, porque a gente vai olhando o caminhar, e eu tive uma experiência interessante por volta dos anos, entre 2008 e 2012, mais ou menos, eu dirigi uma escola técnica. Quando eu assumi a escola técnica, ela tinha uma proposta pedagógica em que tinha poucos laboratórios, ou pouca computação, mas queriam usar em parcerias com o sujeito vendo a indústria. Bom, primeiro, a probabilidade disso dar certo já é complicado, porque qualquer empresa está pensando no negócio dela, não está pensando em educação. Mas eu não descartava e nem penso que seria descartável essa parte. Essa parte pode ser usada muito bem por estágio. E eu fiz uma proposta para a PERJ com relação à abertura de um curso de eletrônica. Eu já tinha ideia dos outros 3 cursos que lá funcionavam, de abertura de um curso de eletrônica. E graças a Deus a FAPERJ aprovou o projeto de pesquisa, que era montar primeiro uma sala de ensino, não de informática, mas de ensino com simuladores, né, no campo de eletrônica, uma mesa sentada, centralizada para o professor, conseguia controlar todos os ambientes. E, ao mesmo tempo, uma série de simuladores para as experiências diversas de eletrônica. E, junto lá com o corpo docente, conseguimos montar um curso com, hoje, um itinerário profissional em que ele tinha uma flexibilidade grande. Ou seja, se a pessoa, por qualquer motivo, tivesse que parar o curso numa determinada etapa, ele teria a oportunidade de ter uma qualificação profissional, é lógico que não era de técnico, mas de ter acesso ao mercado de trabalho. E depois eu me aposentei, ela graças a Deus funcionou, abriu o curso, o CREA esteve lá,
talvez seja, nesse campo, uma das que tem a nível técnico, não estou falando em universidade, um laboratório, talvez poucos tenham no Rio de Janeiro. E aí vem a grande surpresa. Se talvez fôssemos visitar a instituição hoje, nós vamos ver que é capaz de encontrar muito software, muitas partes do produto sem ser usado, quer dizer, do simulador. Ele só está sendo usado em situações simples. E aí, por quê? Está ligado à formação do professor. E num campo como eletrônica, não adianta o cara ter se formado há 10, 15 anos atrás, ou da informática mesmo. Ele tem que estar atualizado. Então, isto acaba se tornando um desafio para a política do próprio país. Como vencer esta barreira? Como vamos alcançar esta barreira? Uma outra questão que eu vejo a ser pensada está na relação entre... Se cria a imagem de que eu dei um tablet, eu dei um computador e o aluno está resolvendo o problema. Aí eu vou voltar para vocês e fazer uma pergunta. Principalmente para quem já fez engenharia, medicina, odontologia e talvez direito. Quantos livros efetivamente, neste nível que o aluno acaba tendo que ler nessas carreiras, estão efetivamente na forma digital, um e-book lá no que seja? Muito poucos. Ou seja, é uma situação verdadeiramente atípica, é um outro desafio de como você mexer. Bom, e eu acrescentaria, já que eu falei da escola, do desempenho dos alunos e do professor, é lógico que a formação do professor, ela tem que ser mudada. Ela tem que ser mudada, eu acredito, em todos os segmentos do ensino do nosso país. Por exemplo, não adianta você ter uma política de educação especial que diz que o aluno vai para a sala de aula, mas esquece que tem que se capacitar o professor. Então, isso daí é uma coisa gritante. É um erro gritante. No papel, na lei, ela está muito bonitinha. Teoricamente, nós estamos cumprindo a Constituição, lá, o artigo 205, estamos dando, teoricamente, cidadania. Estamos. Mas, na verdade, mais no discurso, e não efetivamente na prática. E eu acho que o resultado de uma escola não está... já que o meu tema estava ligado ao desempenho da escola, apenas ao professor. O professor está lá no final da linha de um sistema que muitas vezes cria políticas, recebe bem do Estado ou da União, políticas que no papel eram razoáveis. Ninguém nega no último PNE que qualquer daquelas metas não fosse útil para a educação brasileira. Todas eram. Mas como fazer aquilo se você não imagina nem os recursos, nem o como fazer? Então, quando se desce ao nível da escola, a direção, a supervisão escolar ou a orientação escolar, de um modo geral, ela teria que trabalhar em parceria com o professor. E normalmente eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo que é exigido, é determinado, é dado ordens, e ela obrigatoriamente tem que cumprir aquela carga horária, aquele papel, aquele conteúdo. Tem os modelos agora que não é nem o professor que faz mais o plano de disciplina, ele recebe por ordem e é aplicado na prova de vez em quando para ver se ele está cumprindo o programa em si. Então há uma preocupação muito grande com o programa e esquece que o objetivo final da história é o aluno.
E o professor, na realidade, muitas vezes ele não tem um campo para crescer, sem contar as questões que estão ligadas. Ainda mais da área de tecnologia, que exige uma formação, uma dedicação maior nele. E que você pode abrir inúmeras formas de trabalhar um assunto, um tema, um conteúdo, lá o que seja. Então, para dizer, finalizando, eu tenho que deixar claro o seguinte: há um desafio muito grande. E o maior desafio está voltado na formação do educador. E eu vou mais longe. Para as modalidades, o problema ainda é mais grave. Quando eu falo em modalidade, estou falando educação profissional, eu estou falando no EJA, na educação de jovens e adultos, que as pessoas às vezes confundem com crianças, né? E estou falando da própria educação especial que eu estou passando. De qualquer maneira, eu espero ter dado a vocês uma visão, uma crítica talvez de alguém ligado à área de exatas, mas que viveu e convive com problemas sérios. E na área, vamos dizer, de exatas, principalmente, não de exatas só, mas os cursos hoje de tecnólogo e de técnico, se nós formos dar uma lida, vista com cuidado, são cursos de mini bacharéis, em vez de ser aqueles profissionais que a indústria espera, que o comércio espera e que todos esperam, o mercado espera. Então, muito obrigado e agradeço o convite.